7 de dezembro de 2025, um pai chamado Steven publicou um vídeo que deixou milhares de pessoas intrigadas. As imagens mostram o quarto de sua própria filha, um lugar onde ela costumava brincar sozinha todos os dias. Mas algo aconteceu naquele cômodo. Algo que fez toda a família evitar entrar ali. Tudo começou quando Steven estava sozinho em casa. Enquanto descansava em seu quarto, ele percebeu um movimento estranho na porta. A princípio parecia apenas uma corrente de ar, mas o que a câmera registrou foi muito mais perturbador. Observe com atenção. A porta começa a se mover sozinha. Ela abre lentamente, para e então fecha de forma repentina. Mas existe um detalhe ainda mais assustador. Pouco antes da porta bater, as luzes se apagam. Não apenas ouvimos o clique do interruptor, nós vemos o exato momento em que a luz é desligada. E isso levanta uma pergunta inquietante. Se não havia ninguém próximo da porta, quem apagou a luz? Depois de assistir a essa gravação, fica fácil entender por que Steven não gosta mais de ficar sozinho naquele quarto. Mas o mais estranho é que essa não foi a única vez que algo inexplicável aconteceu ali. Alguns dias antes, Steven gravava um momento simples brincando com sua filha. Nada parecia fora do normal. Até que, ao rever as imagens, ele percebeu algo que havia passado despercebido. Veja novamente. Atrás deles existe uma persiana. E por uma fração de segundo, uma das lâminas se levanta sozinha. Apenas uma, como se alguém estivesse espiando o que acontecia dentro do quarto. O problema é que isso seria impossível. Segundo Steven, o quarto fica no segundo andar da casa. Não existe nenhuma sacada, nenhuma escada, nenhuma forma de alguém alcançar aquela janela pelo lado de fora. Mesmo assim, algo parece mover a persiana, e as coisas ficam ainda mais estranhas. Depois que o vídeo viralizou, Steven decidiu analisar a gravação quadro por quadro. Foi então que percebeu um detalhe perturbador. Não existem dedos, não existe mão alguma puxando a persiana. Nada que explique o movimento. O objeto simplesmente se levanta sozinho e logo desaparece, sem explicação, sem qualquer presença visível. Até hoje, Steven acredita que algo paranormal aconteceu naquele quarto. Tanto ele quanto sua família relatam experiências estranhas naquele local. Porém, desde então, nenhuma nova evidência foi registrada. Como acontece com muitos casos assustadores encontrados na internet, este também permanece sem resposta. Um verdadeiro mistério. O próximo caso aconteceu em um restaurante localizado no estado do Arizona, nos Estados Unidos. Durante anos, os funcionários relataram acontecimentos estranhos nos fundos do estabelecimento. Objetos mudando de lugar, sensação de estar sendo observado e barulhos vindos de áreas vazias, mas ninguém imaginava que uma câmera de segurança registraria algo tão perturbador. Em uma noite aparentemente normal, enquanto os clientes eram atendidos na parte da frente do restaurante, algo estranho acontecia nos bastidores. Foi apenas na manhã seguinte que um funcionário chamado Cameron decidiu revisar as gravações. O que ele encontrou deixou toda a equipe em choque. Observe atentamente a porta da geladeira. À primeira vista parece apenas um reflexo, mas conforme a gravação continua, um rosto começa a surgir. E não é apenas uma mancha ou uma sombra. O formato lembra claramente um rosto humano, com olhos, nariz e contornos definidos. Mas o detalhe mais perturbador ainda estava por vir. O rosto não permanece parado. Ele se move, lentamente, como se estivesse observando quem está assistindo às imagens. E então, parece virar em direção à câmera, como se tivesse percebido que estava sendo filmado. Alguns segundos depois,
Ele desaparece completamente, sem deixar qualquer explicação. Os funcionários ficaram aterrorizados. Muitos passaram a evitar aquela área do restaurante durante a noite. E por mais assustador que pareça, esse não foi o único incidente registrado naquele local. Alguns meses antes, outro funcionário viveu uma experiência que até hoje ele não consegue explicar. O restaurante estava prestes a fechar. Os últimos clientes já haviam ido embora, e a equipe realizava os procedimentos finais antes de encerrar o expediente. Foi nesse momento que um dos funcionários percebeu algo estranho. A porta de emergência dos fundos estava aberta. Sabendo que aquilo não era normal, ele decidiu verificar. Caminhando devagar pelo corredor escuro, ele se aproximou da saída. Mas antes que pudesse chegar até a porta, sentiu algo tocar seu ombro. Um toque rápido, como se alguém estivesse tentando chamar sua atenção. Assustado, ele se virou imediatamente, mas não havia ninguém. Nenhum colega, nenhuma pessoa. Nada. Mais tarde, ao revisar as câmeras, a equipe encontrou algo estranho. Próximo ao pescoço do funcionário, surge uma forma escura por alguns instantes. A imagem não é das melhores, mas é possível perceber algo aparecendo ao lado dele e desaparecendo logo em seguida. O mais intrigante é que esse momento coincide exatamente com o instante em que ele afirma ter sentido o toque. Coincidência? Ou algo realmente estava ali? Depois dos acontecimentos anteriores, muitos funcionários passaram a acreditar que alguma coisa rondava aquela cozinha. Mas uma gravação específica se tornou a mais assustadora de todas. Era tarde da noite. O restaurante já estava vazio. Apenas um funcionário permanecia nos fundos, organizando o estoque. Enquanto caminhava pela cozinha, ele acreditou ver alguém refletido na porta da geladeira, como se uma pessoa estivesse parada atrás dele, observando seus movimentos. Confuso, ele pegou o celular e começou a gravar. No início, ele mesmo acreditava estar imaginando coisas. Talvez fosse apenas um reflexo estranho, um jogo de luz, ou sua mente pregando peças. Mas então, algo aconteceu. Observe o armário ao fundo. A porta parece completamente fechada e, de repente, ela se abre violentamente. Tão grande que chega a assustar o funcionário. O susto foi tão intenso que ele recua imediatamente. E por pouco, não estava exatamente na frente do armário quando aquilo aconteceu. Felizmente, ninguém se feriu. Mas a experiência foi suficiente para deixar todos assustados. O mais curioso é que a geladeira onde ele afirmou ter visto um rosto é exatamente a mesma geladeira onde o suposto rosto apareceu meses antes. Será que tudo não passou de coincidência? Ou existe algo naquela cozinha que ainda não foi explicado? Até hoje, ninguém conseguiu responder essa pergunta. Joey Wilson é um pai de família que mora em Sacramento, na Califórnia. Durante anos, ele viveu tranquilamente com sua família naquela casa, mas recentemente, algo começou a tirar sua paz. Segundo Joey, uma mulher idosa passou a aparecer no quintal de sua casa. Ela não batia na porta, não chamava por ninguém, não dizia uma palavra. Ela apenas ficava parada entre os arbustos, observando. De início, Joey acreditou que poderia ser uma senhora perdida, talvez alguém confusa, precisando de ajuda. Por isso, ele decidiu chamar a polícia. Mas quando os policiais chegaram ao local, não encontraram ninguém, nenhuma pessoa escondida, nenhum sinal de invasão, nenhuma pegada, nada que explicasse o que Joey dizia ter visto. Só que havia um problema. Joey conseguiu gravar algo. Na imagem, entre os galhos e folhas do quintal, é possível ver o que parece ser um rosto pálido, parado, quase escondido entre os arbustos. Observe com atenção.
Ela está de volta. Dá para ver ali no meio dos galhos. Olhe bem para aquele ponto. Aquilo parece um rosto. E quanto mais você olha, mais estranho fica. A figura parece estar abaixada, como se estivesse tentando se esconder, mas ao mesmo tempo, ela parece olhar diretamente para Joey, sem se mexer, sem reagir, apenas encarando. O mais assustador nesse vídeo não é apenas o fato de alguém estar no quintal. É a forma como essa figura aparece. A pele parece extremamente pálida. O movimento é estranho. E a presença dela ali não parece natural. Joey ficou tão assustado que decidiu construir uma cerca em frente aos arbustos. A ideia era simples: bloquear completamente o local por onde aquela mulher parecia aparecer. Mas mesmo depois da cerca instalada, as aparições não pararam. Em uma foto tirada recentemente por Joey, algo estranho aparece novamente entre os galhos. Algumas pessoas dizem enxergar um braço apoiado em um dos galhos. Outras afirmam ver até mesmo um rosto escondido na imagem. Pode ser apenas pareidolia. Pode ser apenas uma sombra. Pode ser o cérebro tentando encontrar formas onde não existe nada. Mas o vídeo anterior torna tudo muito mais difícil de explicar. Porque ali, algo realmente parece estar se movendo. E para Joey, não havia dúvida. Aquilo não parecia uma pessoa comum. Parecia algo que não deveria estar ali. Algo observando sua família em silêncio. Até hoje, ninguém sabe exatamente quem ou o que aparecia naquele quintal. Mas uma coisa é certa. Depois dessas imagens, Joey nunca mais olhou para aqueles arbustos da mesma forma. Mas se você acha que ver uma figura escondida no quintal já é assustador, o próximo caso mostra algo ainda mais direto. Uma casa em reforma, um homem sozinho no local, e uma cadeira que se move como se alguém invisível estivesse tentando se comunicar. O próximo vídeo foi gravado em março de 2023. Ele mostra uma casa antiga passando por reforma. A gravação foi publicada por um homem conhecido na internet como Deaf Paddler. E existe um detalhe importante sobre ele. Como o próprio apelido indica, ele nasceu surdo. Mesmo sem conseguir ouvir, ele trabalha em construções, reformas e projetos manuais. Em suas redes sociais, é comum encontrar vídeos dele construindo caiaques, reformando propriedades e trabalhando em casas antigas. Mas um desses vídeos é completamente diferente de todos os outros. Naquele dia, ele estava dentro de uma casa construída em 1949. O lugar estava vazio, em obras, silencioso. Enquanto gravava os cômodos da casa, ele desceu até o porão. E foi ali que algo impossível aconteceu. Observe a cadeira no fundo. A reação dele é imediata. Assim que percebe a cadeira avançando, ele sai correndo do porão. E mesmo sem ouvir qualquer som, fica claro pelo comportamento dele que algo o assustou profundamente. O movimento da cadeira não parece leve, não parece acidental, não parece causado por vento. Ela avança com força, como se a presença dele naquele lugar não fosse bem-vinda. Algumas pessoas acreditam que poderia haver uma explicação simples. Talvez o piso estivesse inclinado, talvez a cadeira estivesse em uma posição instável. Mas para quem assistiu ao vídeo, a forma como ela se moveu parece estranha demais. Principalmente porque ela desliza diretamente em direção ao homem. Para Deaf Paddler, aquilo foi suficiente. Depois de trabalhar naquela casa antiga e presenciar algo assim, ele ficou convencido de que havia algo sobrenatural naquele local. E talvez essa seja uma daquelas gravações em que a pergunta mais assustadora não é como a cadeira se moveu, mas sim, quem estava empurrando? Existem muitos vídeos em que a pareidolia pode explicar o que vemos à distância. Um reflexo estranho, uma sombra mal posicionada, um objeto que parece um rosto. Mas, de vez em quando, surge uma gravação em que essa explicação não parece suficiente. E o próximo vídeo é exatamente esse tipo de caso. Em dezembro de 2025,
um homem chamado Molina publicou um vídeo estranho em seu perfil. Normalmente, ele compartilhava registros de viagens e momentos em família. Mas esse vídeo era completamente diferente. Segundo Molina, a gravação foi feita quando ele estava esperando dentro de um hospital. Em determinado momento, ele ouviu um barulho alto vindo da parte de fora. O som parecia vir de um carro estacionado em frente ao prédio. Curioso, ele decidiu observar melhor. Foi então que percebeu algo no banco do passageiro. Algo que parecia estar olhando para fora. O detalhe mais estranho é que aquele carro parecia abandonado há algum tempo. Ninguém deveria estar ali dentro. Mesmo assim, algo apareceu. Observe com atenção. Ele se aproxima ainda mais. Olha ao redor do veículo, confere os bancos, tenta encontrar qualquer sinal de alguém escondido. Mas não há ninguém. O banco de trás está vazio. O banco da frente está vazio. Não existe nenhuma pessoa dentro do carro. Se fosse uma brincadeira, alguém teria que estar escondido ali. Mas a câmera não mostra ninguém. Assustado, Molina começa a se afastar. E é nesse momento que tudo fica ainda pior. Ele olha novamente para o carro e o rosto aparece outra vez. Só que agora, de uma forma ainda mais assustadora. A figura parece mais próxima, mais nítida, mais perturbadora. Sem entender o que estava acontecendo, Molina encerra a gravação. O vídeo foi publicado em sua página, mas sem muitas explicações. Não há detalhes sobre o local exato. Não há continuação. Não há respostas. Apenas aquela gravação estranha. Um carro aparentemente vazio. E um rosto que não deveria estar ali. Como sempre, fica a dúvida. Seria apenas um reflexo? Uma peça bem feita? Uma ilusão causada pela luz? Ou Molina realmente registrou algo impossível dentro daquele carro? O próximo caso começa como uma história comum de mudança. Um homem se muda para um apartamento novo. Espera começar uma nova fase da vida. Mas logo nas primeiras noites, ele percebe que talvez não estivesse sozinho naquele lugar. E depois do que ele gravou, ficar ali deixou de ser uma opção. O último caso envolve um homem chamado Rosette. Ele havia acabado de se mudar para um novo apartamento. Tudo parecia normal no começo, mas poucos dias depois da mudança, coisas estranhas começaram a acontecer. Segundo Rosette, ele passou a ouvir barulhos sem explicação. Também começou a ver movimentos estranhos dentro do apartamento. E em algumas noites, afirmava ter visto uma figura próxima ao quarto. Algo branco, parado no canto, como se estivesse observando. A situação se tornou tão frequente que ele decidiu gravar um vídeo para mostrar o que estava acontecendo. Talvez, se outras pessoas vissem as imagens, poderiam ajudá-lo a entender. Então ele pegou a câmera e começou a registrar o apartamento. Algumas pessoas poderiam dizer que a porta abriu por causa de uma corrente de ar. Outras poderiam afirmar que o apartamento tinha algum problema estrutural. Talvez o piso fosse torto, talvez a porta estivesse mal encaixada. Mas esse primeiro vídeo não foi o que mais assustou Rosette. Em uma noite, ele decidiu deixar uma câmera gravando o corredor enquanto dormia. A ideia era simples. Se algo realmente acontecesse durante a madrugada, ele finalmente teria uma prova. E na manhã seguinte, ele encontrou algo que o deixou completamente abalado. A gravação é escura. No começo, é difícil perceber qualquer coisa. O corredor parece vazio. O apartamento está silencioso. Nada parece fora do lugar. Mas se você observar com atenção no lado direito da imagem, algo aparece. Uma pequena forma clara, quase como uma mancha branca no meio da escuridão. Por alguns instantes, ela está ali. Depois, desaparece. Quando a imagem é comparada lado a lado, a diferença fica mais evidente. Em um momento, há algo naquele ponto. No outro, não há mais nada. Para Rosette, aquilo era a mesma figura que ele dizia ver durante a noite, principalmente perto do quarto.
algo que aparecia em silêncio. Ficava parado por alguns segundos e depois desaparecia na escuridão. Depois dessa gravação, Rosette ficou convencido de que não estava sozinho naquele apartamento. Ele acreditava ter finalmente capturado em vídeo a figura que vinha aparecendo em sua casa. Mas, curiosamente, poucas pessoas chegaram a ver esses registros. Talvez por isso ele nunca tenha publicado muitas atualizações sobre o que aconteceu depois. 2 anos se passaram, e até hoje, aqueles vídeos continuam sendo praticamente os únicos registros disponíveis em sua conta. Não sabemos se ele continuou morando no apartamento. Não sabemos se os fenômenos pararam. E não sabemos o que realmente apareceu naquela câmera. Mas uma coisa é certa: se aquele vídeo for real, Rosette tinha um bom motivo para nunca mais dormir tranquilo naquele lugar.